Já temos uma pergunta, pode perguntar, irmão. Com relação à utilização de tipologia de objeto, quais as precauções nós temos que ter para não utilizar essa ferramenta de maneira errada e se tornar uma alegoria? Tipologia de objetos, o que podemos fazer para fazer isso seguramente, fazer isso de maneira correta, sem virar muito alegórico fora do texto, é isso? Tá bom. Deixa eu só falar uma questão aqui. A alegoria por si só não está errado, a alegorização é o problema. Vamos distinguir as duas coisas. Os pais da igreja fizeram alegorias, os próprios apóstolos fizeram também. Então, quando a gente fala de tipologia é uma espécie de alegoria. No entanto, a alegorização, espiritualização que é o problema, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos sobre o tabernáculo. Nós olhamos para a trajetória da história e nós percebemos os temas se repetindo. Vocês vão perceber isso na exposição que eu vou fazer hoje. Você percebe no Novo Testamento que aqueles utensílios são citados novamente. E a maneira como eles são citados são ligados a temas e não detalhes. Por exemplo, quando nós falamos da Arca da Aliança, a glória de Deus se manifestando sobre a Arca, Deus falando através, por cima da Arca, por cima do propiciatório. Essas figuras aparecem no Novo Testamento. Mas a partir do momento que a gente viu muito isso, talvez na década de 90, o pessoal pegar o tabernáculo e falar: está vendo o poste? O poste é a cruz. Sabe as argolas? As argolas são as algemas. E fazem ligações detalhistas que não estão ligadas ao tema do próprio tabernáculo. Então, como nós trabalharíamos para não cair nessas alegorizações? Contexto. A gente vai para o Novo Testamento, contexto bíblico, a gente volta, a gente percebe o desenvolvimento da narrativa no Pentateuco, o desenvolvimento da narrativa na história deuteronômica, e você faz essas ligações e vê como a Bíblia usa consistentemente aquela linguagem e aquele símbolo. Nós acabamos de ver que há símbolos e linguagens que saem de Gênesis e vão terminar em Apocalipse. Nós vamos ler sobre a Arca, por exemplo, em Hebreus novamente. Ou seja, essas ligações nos ajudam muito a fazer e usar esses símbolos da mesma maneira que os apóstolos usaram. Uma grande ajuda já secundária também dos pais da igreja, muitos deles erraram, sem dúvida nenhuma, mas eles também fizeram boas ligações por causa dos apóstolos. Então, quando nós estamos presos nas Escrituras, em como a Escritura trata aquele simbolismo, nós estamos seguros. Mas se nós começarmos a ver coisas como a cor que foi usada e já ligar o sangue de Cristo, coisas assim, é diferente de quando nós, por exemplo, falarmos do propiciatório e a morte de Cristo, o sangue derramado. Esse é o tema que é o foco da narrativa. Quando não é o foco da narrativa, provavelmente você está usando de maneira errada. Basicamente isso, é você testar, né, isso à luz de textos, de outras ferramentas. Então, por exemplo, se Paulo não tivesse dito claramente que a rocha era Cristo, nós poderíamos até chegar a isso por outras referências, mas a clareza da imagem, né, agora é indiscutível. Então, se estiver claro, vamos embora. Se tivermos dúvida, vamos testar. Então, a cor do cordão lá de Raab, não tem nenhuma referência explícita a isso. Ela é lembrada pela sua fé, ela é lembrada como alguém que faz parte da genealogia de Jesus. Ponto, acabou. Não podemos dizer mais do que o texto diz, ainda que seja muito tentador dizer a respeito disso, né? Escarlate, outra referência que eu me lembro na Bíblia, diz respeito, na verdade, ao nosso pecado, né? Quando Isaías fala
que se forem como escarlate, se tornarão brancos como a neve. E aí, o que eu faço com o cordão escarlate? Ah, é pecado ou é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado? Percebeu? O que mais confunde do que esclarece? Então, testa a validade à luz das outras ferramentas. Né? Respondida? Mais perguntas? Lembrando que tem algumas pessoas que já enviaram perguntas por WhatsApp, né? Se for o caso, você pode enviar, eu estou aqui de olho também. Mais uma pergunta. Irmão. Quando nós estamos bolando uma série para pregar numa igreja, por exemplo, eu vou pregar o Antigo Testamento, de que forma poderia me ajudar melhor para que eu pudesse fazer um paralelo com esse livro, pregando uma série, um domingo, o Antigo e o Novo? Por exemplo, eu vou começar uma série em Êxodo. Qual seria relevante um livro que eu pudesse pregar em paralelo ao livro de Êxodo? Haveria um específico para que eu não tivesse que passear com vários outros? Você se refere como harmonizar a pregação simultânea ou paralela entre um livro do Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando você está desenvolvendo a série, como que a gente acha os livros do Novo e do Antigo para pregar paralelamente? O exemplo dado foi o livro de Êxodo. Que livro no Novo Testamento nós poderíamos usar para pregar paralelamente? É possível, devemos passear em vários deles? Como é que a gente pode? Uma dinâmica de igreja, tipo domingo de manhã e domingo à noite? É isso que ele está... Entendi mais ou menos isso. Intercalando amanhã à noite, ou domingo, um domingo sim, o outro Antigo e o Novo. Pregando paralelamente de alguma maneira os dois livros. Quem? Não, sempre é possível fazer isso, há sempre essa ligação. Mas se nós estamos falando do livro de Êxodo, o Evangelho de Marcos é essencial. Não só essencial, mas há muita ligação logo no começo da abertura do livro. A linguagem de Marcos ela é encharcada com a linguagem de Êxodo. Então você pode fazer os paralelos sim. É óbvio que a gente também está vendo o livro de Hebreus. De Hebreus também você pode trabalhar com Levíticos, com Pentateuco todo, para falar bem a verdade. Então é possível fazer isso, sem dúvida nenhuma. Só pensar que é uma pergunta interessante, né? Qual será a dieta da nossa igreja, né? Como é que ela vai se alimentar da palavra? É sempre importante procurar manter essa harmonia, né? Se essa igreja tem o hábito de pregações domingo de manhã e domingo à noite, isso é importante. Eu não vejo como uma regra fixa. Eu tenho que necessariamente harmonizar o livro da manhã com o livro da noite. A narrativa de Êxodo, ela se sustenta por si só, né? Se você analisar com o texto bíblico, você vai fazer referências aos evangelhos, ao Sermão do Monte, ao livro de Hebreus, né? Isso já vai dar uma compreensão muito clara daquele livro, né? Acho que a pergunta principal diz respeito a essa sensibilidade do pregador quanto à realidade da sua igreja, né? Então, um exemplo nosso lá da catedral, à noite, o livro de Eclesiastes está sendo exposto, do início ao fim, que é um livro pré-evangelístico, vamos dizer assim. É um livro que trata de questões muito, muito presentes numa sociedade que perdeu o sentido da vida por completo, hedonista, sabe? Busca trabalhar feito um maluco para encontrar alguma coisa que não sabe nem o que é. Mas ao mesmo tempo de manhã eu estou fazendo o Sermão do Monte, né? É a escola do discipulado de Jesus. Uma coisa não tem, mas a gente não sei se tem que ter tanta rigidez nessa ligação, nessa harmonização. O que importa é você, eu sou sensível à minha igreja, e que Deus está me falando para dizer nesse momento para a minha igreja, né? Acho que essa é a pergunta principal. Os livros vão se sustentar, à medida que nós partimos do pressuposto que eles têm uma linha melódica, que eles vão apontar para a cruz, eles vão apontar para o Evangelho. Então, todos eles se sustentam por si só, né? Eu só diria que é importante, dentro também da sua sensibilidade com a igreja, se for possível, pregar o livro do início ao fim. Então começa em Êxodo 1:1, vai até Êxodo 40, verso final, que eu não lembro qual é. Vai lá até o fim. Se você tem condição
Se a igreja tem condição de se alimentar assim, gente, é maravilhoso. Fantástico. É importante também salientar que o corpo de Cristo precisa compreender a questão da unidade, a unidade na progressividade da revelação. Então, quando nós expomos toda a Escritura na igreja, com uma organização sermonária no Novo, no Antigo, isso, além de ter o propósito de santificação do povo de Deus, do povo redimido do Senhor, e tem um propósito também de fazer com que as pessoas tenham como aplicar algo que elas entendam do ponto de vista de unidade, continuidade, descontinuidade. Então, é muito importante. Eu parto do pressuposto que a igreja tem que ter uma intencionalidade expositiva em tudo que ela faz. E essa intencionalidade expositiva vai necessariamente colocar o Evangelho no centro de todas as ações da igreja. Então, seja no culto de oração, seja no culto de jovens, seja na escola bíblica, eu parto partindo do pressuposto de que a intencionalidade expositiva ela é importantíssima, até mesmo para que a gente consiga reverberar o Evangelho na vida. É muito difícil que as pessoas consigam reverberar o Evangelho na vida se elas não estão conseguindo enxergar isso no culto público, nas ações públicas da igreja. E o objetivo, de fato, tudo aponta para Cristo. E a igreja tem que estar encharcada disso. A vida da igreja é a vida de adoração. E a adoração, ela tem um motivo. Cristo foi aquele que nos redimiu. Então, montar uma série é um desafio, mas eu acho que o maior desafio não é só montar uma série, porque nós temos uma realidade complexa na igreja. Seria interessante que em todas as áreas da igreja tivesse essa intencionalidade expositiva. Porque você monta uma série, e é importante, mas o público é alterno. Você está entendendo? O público que vem hoje, semana que vem já não vem. Então, eu acho que a intencionalidade expositiva tem que ser algo culturalizado na igreja. Instruir os pais como ensinar os filhos de forma expositiva. Tem como? Tem. Dá trabalho? Dá. Mas eu acho que isso é um processo. Até que a igreja toda ela consiga perceber o que é a leitura, o que é a explicação, o que é a aplicação. Que a gente não pode se iludir. Se a gente não tiver uma intencionalidade expositiva fora do culto público, a gente pode cair num grande erro de achar que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. As pessoas estão conseguindo diferenciar o que é exposição da palavra e o que não é exposição da palavra. Jay Packer vai falar, não basta expor, as pessoas precisam saber o que é isso. Então, investir bastante tempo em ensinar o povo o que é exposição. Porque senão as pessoas vão dizer, como a mulher disse lá no Twitter, né? Os meus pregadores preferidos, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. Então, eu acabei de crer que nós temos que pegar o nosso povo e instruir o nosso povo acerca do que é o sermão expositivo. A centralidade do Evangelho. Então, eu creio que é por aí. O culto público precisa ser expositivo, precisa ser em série, apontando toda a Escritura para Cristo, mas temos que ir além disso. Os cultos nos lares, os discipulados, enfim, a intencionalidade. Só falando um pouco no contexto missionário,
Porque se você está aqui no Brasil, está fora do Brasil, você é missionário, como pastor. E às vezes você sente a necessidade de trazer, porque você conhece a sua congregação, você sente a necessidade de trazer o velho ao novo. Eu já passei por isso. Então, para responder a pergunta, melhor dizendo, é necessário você conhecer as suas ovelhas. É necessário você ter cheiro de ovelha. É necessário você conhecer onde as suas ovelhas estão caminhando e qual o melhor alimento para elas naquele momento. Houve momentos na minha vida pastoral em que eu pude pregar Levíticos, mas nem sempre eu posso fazer isso. Então nós temos que ter sensibilidade, coração, amor pelas ovelhas e trabalhar de forma que a gente consiga alimentá-las. Para a gente tomar essas decisões, nós precisamos fazer um trabalho exegético antes. Já vi muita gente querer pregar expositivo, dar uma lá louca assim, vou pregar Obadias, sem fazer um trabalho exegético antes. Decide através de uma leitura superficial, e aí a pessoa entra num problema, porque ele pode até anunciar, seja o que for. Ou seja, trabalho exegético antes, o conhecimento, o amor pela congregação. Essas duas coisas vão ajudar você a tomar as decisões certas para expor aquilo que é necessário, porque sempre aquilo que você escolher expor vai levar para Cristo. Nós cremos que toda a Escritura é inspirada, toda ela é suficiente. Nós cremos nisso, sem dúvida nenhuma. Mas também conhecemos que a mensagem é progressiva. Também reconhecemos que a mensagem tem os seus pontos de nuances que são aplicáveis em situações e questões diferentes, como família e outras coisas, sempre apontando para Cristo. Pegando um pouquinho desse gancho de toda a Escritura que eu pensei quando o irmão compartilhava a pergunta e ouvindo respostas dos irmãos também, nós podemos nos colocar um peso que na verdade não precisaria estar nas nossas costas. Eu tenho a obrigação de sempre estar pregando 2 livros, um do Novo e um do Antigo. Isso não é necessariamente verdade. Eu acho que a resposta do pastor Diego respondeu claramente isso. O que acontece com a pregação expositiva bíblica fiel é que ela vai fazer a teologia bíblica, teologia sistemática, vão ser parte da sua pregação. E ela não vai calar, ainda que você esteja no livro de Êxodo, ela não cala Gênesis, ela não cala Marcos. Pelo contrário, você vê cada vez mais a Bíblia inteira falando com uma voz só, os 66 livros, falando e apontando para Cristo. Então, ainda que você esteja no livro de Marcos, você seguramente vai passar, vai entender, vai aludir, vai embasar, vai mostrar o anúncio desta graça em livros do Antigo Testamento. É inevitável em livros como Tiago, Hebreus, Romanos, obviamente, você ignorar o Antigo Testamento. Então, ele vai estar sempre presente porque a Bíblia é um livro só, né? Faz sentido? Lembrei de um exemplo. Alguém perguntou para o Dr. Martin Lloyd Jones, doutor porque ele era médico, né? Pro doutor. Perguntaram para o doutor se a dieta que ele estava dando para a igreja era muito restritiva, porque ele já estava pregando Romanos há anos, e ele respondeu: para eu poder pregar Romanos, eu tenho que pregar a Bíblia toda. E é mais ou menos isso. Nós olhamos, entendemos as conexões, pregamos o Evangelho, vemos Cristo, e esse Cristo faz conexão com toda a narrativa da história da redenção. Pergunta por WhatsApp, está aqui. O que fazer para que os pregadores adotem o estilo de pregação expositiva sequencial? O que fazer para que os pregadores adotem esse estilo? Aí eu vou adicionar o sistema, né, de pregação expositiva sequencial. Venha para a oficina do Charles Simeon. Amém. Primeiro passo, convide um colega ano que vem para vir para cá, né? Ele tem que ser convencido, primeiramente, da absoluta necessidade de pregação expositiva. É obrigatório a sequência, um livro inteiro? Não cremos. Inclusive no meu grupo eu compartilhei, você pode pregar temas bíblicos expositivamente. Vou pregar sobre o reino, vou pregar sobre o pecado, ok.
Então abre lá, é pecado? Abre lá em Gênesis 3 e exponha aquele capítulo à luz do contexto de Gênesis, olhando o contexto bíblico e tudo mais, e vá caminhando por aí. A experiência minha, pessoal, lá da SNV Catedral, é de pregação em livros inteiros, do início ao fim. Então nós ficamos mais de um ano em Atos, um ano em Marcos. E por que fomos convencidos de que isso era importante? Não estou dizendo que essa é a única forma correta. Por conta da linha melódica. A gente tem que entender, porque se você abre um e-mail lá que você recebeu, né, do seu chefe, da empresa, ou de quem quer que seja, você não fica, vou ler só aqui a introdução, a saudação, depois vou ler outra coisa e tal. Não, você lê de ponta a ponta. Você pega uma carta, por exemplo, que eu acho que é o tipo de texto mais interessante para a gente compreender isso. Não faz sentido você não ler a carta do início ao fim, concorda? Alguma coisa vai se perder ali. Então, a epístola é muito clara nisso, e creio a narrativa também. Se nós pensarmos no Êxodo, né? A gente vê o povo inicialmente pequeno, agora crescendo, feito cativo, e no fim do livro é um povo numeroso adorando a Deus. Mas o que aconteceu no meio do caminho? É importante a gente perceber a trajetória, não é verdade? Então, se a sua congregação for paciente e suportar esse tipo de dieta, excelente. Mas há pregadores expositivos excepcionais que não pregam sequencialmente um livro inteiro. Eles trabalham com textos chave, né, do livro. Então não há uma regra, não creio que isso esteja escrito nas tábuas da lei da pregação expositiva. Vai depender da sua sensibilidade, mas é muito enriquecedor. Eu, pessoalmente, na minha trajetória, ouvindo e pregando livros inteiros, e é de uma riqueza extraordinária. Né? Ou seja, você tem qualquer texto daquele livro, você já o compreende à luz da melodia do livro, da música do livro, do contexto do livro inteiro. Tá? Talvez eu vou ser um pouquinho mais incisivo com o meu colega, no entanto eu concordo com tudo que o meu colega disse. Nem sempre a gente vai pregar o livro todo, sem dúvida nenhuma, mas uma coisa que nós precisamos criar como cultura no meio evangélico é dar valor à maneira como Deus se revelou. E a gente olha para algumas coisas, por exemplo, línguas originais, não é importante. Ora, não é importante aquilo que Deus fez e a maneira como Ele fez? Ler o livro todo, não é importante. Ora, não é importante a maneira como Deus inspirou aquele livro, do começo ao fim? Ou seja, não é só uma questão pragmática, é uma questão do lugar da Bíblia no nosso culto. Ou seja, se Deus revelou dessa forma, e nós queremos cultuar da maneira como Deus se revelou, logo nós precisamos pensar que essas coisas também têm o seu valor e elas são importantes. Se Deus falou de A a Z, nós falamos de A a Z. Se Deus fez esse caminho, por que nós queremos atalhar? Então eu sempre faço essa pergunta quando as pessoas têm dificuldade de entender lectio continua. Deus revelou metade de um livro ou só parte de um livro? Não, Deus revelou o livro. Deus usou o profeta, Deus usou o evangelista, Deus usou o apóstolo. Ou seja, nós precisamos entender que Deus, na sua soberania, definiu que aquele livro fosse escrito daquela forma para que nós recebêssemos aquela mensagem. Logo a gente traz isso para o nosso culto. Tem uma característica muito peculiar na pós-modernidade que me preocupa muito, e esse não é um caso que você tem que imitar ipsis litteris, né, completamente, mas eu creio que o nosso povo, nós, povo de Deus, o povo igrejeiro, precisa aprender a ler, interpretar e aplicar as Escrituras. Então, nós resolvemos abortar as revistas de EBD, e eu acho que nós vamos ficar alguns anos trabalhando em exposição até na EBD. Eu
creio que vai ser um programa de uns 10 anos daqui para frente. Nós vamos começar Colossenses agora, terminamos Filipenses. Não que as revistas não sejam boas, tem boas editoras, boas revistas, mas eu acho que o nosso povo, em primeiro lugar, eles não leem as revistas, eles chegam, a estrutura pedagógica da revista é muito boa, as lições, mas poucas pessoas que leem, e eu tenho a convicção que essa intencionalidade positiva nos programas da igreja é muito importante para que o povo se solidifique na sua fé e adore de forma correta. Adoração de forma correta. Então, no nosso caso aqui, nós estamos abortamos por enquanto as revistas. Elas podem voltar ocasionalmente de acordo com alguma necessidade, igual, por exemplo, trabalhamos cristianismo e política o ano passado, diante da polarização, direita e esquerda, então a gente adotou aquela revista da cultura cristã, né? Editora da cultura cristã. Mas daqui para frente eu não sei quanto tempo vai durar mais, mas eu creio que uns 10 anos de programa de pregação expositiva na IPD. Isso não, eu acho que isso não vai ter fim. Nunca se esquecendo que um dos motivos, um dos princípios do culto público é o culto privado. A reverberação no culto privado. E a quantidade de pais e filhos que crescem na igreja e não sabem como ler, explicar e aplicar as escrituras é muito grande. Então a igreja tem que criar um ambiente favorável nessa intencionalidade expositiva para que isso ocupe o ensino no lar, para que isso seja marcante, para que isso reverbere. A igreja, seminário, precisa ensinar para os pais como fazer isso. Isso é sacerdócio universal do povo de Deus. Entender a sua fé e ser transformado, o entendimento e a transformação. Então eu penso que a gente tem que rever. A pós-modernidade tem essa característica de buscar no texto os interesses pessoais. Nos Estados Unidos se chama de nova homilética, né? E isso está no Brasil, não necessariamente no formato acadêmico, mas isso está entranhado nas consequências da pós-modernidade na vida do povo. As pessoas buscam nas suas narrativas as respostas, catando no texto bíblico aquilo que lhes interessa. Então a intencionalidade expositiva ela é fundamental na igreja para que a igreja entenda a meta-narrativa que é o Evangelho. E isso precisa ser trabalhado. Os líderes de ensino precisam ser treinados sobre exposição bíblica. Os professores de escola dominical precisam entender a exposição bíblica, não entender de uma forma tão robusta como que a gente vai demorar a vida toda para pegar isso. Mas eles precisam entender os princípios elementares da exposição bíblica. Pastores nem se falam. Mas toda a igreja precisa estar mergulhada nesse projeto, né? E hoje, mais do que nunca. As narrativas hoje, nós pregamos aqui, as pessoas nos ouvem, e a gente não pode se enganar. O discipulado precisa ser a consequência da pregação expositiva, e no discipulado a exposição também precisa estar. Porque a gente prega aqui, a pessoa está ouvindo você, ela tem uma narrativa. E ela absorve, ela quer absorver o que ela quer. Mas não, isso aí é interessante para a minha narrativa, não, isso aí não é tão interessante. Então, como fazer reverberar o púlpito? Relacionamentos de discipulados intencionalmente centrados no Evangelho através da exposição. Então, eu creio que isso é muito, muito importante. Bem, perguntas? Pós-modernidade, né? Você sabe, a gente leu aqui na faculdade da FRB um livro do Timothy Keller de pregação. E ele, ao mesmo tempo que ele fala sobre a necessidade de pregação expositiva e sequencial, ele coloca uma questão, que é justamente o que você estava abordando, é uma oportunidade para abordar mais sobre a dieta da igreja, né? Que nós vemos um período, por exemplo, que as pessoas passam um pouco mais de 2 anos em uma igreja, logo mudam de casa. Essa questão
tem aquela questão mais narrativa da arca, de como tem que ser o templo, essas coisas todas. E aí fica a questão da dieta também na igreja, como é que fica? Se a gente for pegar o livro de Êxodo, 40 capítulos, a gente passaria mais de um ano pegando um Êxodo, sabendo que, por exemplo, um membro estaria na sua igreja por 2 anos, logo depois ele estaria indo para um outro lugar, né? A gente tem esse desafio. E a gente tem, por exemplo, a gente sabe que o Êxodo dá para pegar todo o Evangelho, mas ele assim é um desafio. Pergunta, irmão, que nosso tempo está quase acabando. Essa questão desse desafio de como lidar com essa questão da dieta, no período que as pessoas não ficam mais magras. Pergunta derivada da abordagem do Tim Keller no livro Pregação, onde ele aborda o fato das pessoas mudarem 1, 2 anos, já mudam de lugar, já mudam de lugar de trabalhar e tudo. E se nós tivermos séries muito longas, é capaz do indivíduo nem terminar a série da sua igreja. Como é que a gente lida com essa questão da dieta da igreja à luz dessa questão da pós-modernidade? Veja bem, quando a gente fala que é importante a gente pregar o livro todo, isso não quer dizer também que você não possa fazer uma pregação expositiva e uma mensagem pregar um livro todo. Mark Dever fez isso várias vezes. Há pessoas brilhantes que fazem isso na história da igreja. Eu preguei o livro de Sofonias em um dia, há pouco tempo atrás, para um grupo de jovens. A questão é mais fundamental. Há esse lado pragmático que eu acabei de falar, mas se nós vivemos uma sociedade de fast food, devemos então virar uma lanchonete de fast food. A nossa sociedade, ela vai mudar. Nós estamos nessa transição, na globalização. Eu trabalho na Europa, isso é muito comum. Eu trabalhei no Canadá, isso é muito comum também. No entanto, nós precisamos colocar no centro, mais uma vez eu vou bater na mesma tecla, a maneira como Deus revelou as coisas. A maneira como Deus revelou as coisas é mais importante do que a maneira como nós vivemos a nossa vida. Porque, na verdade, a maneira como Deus se revela é isso que vai formar ou formatar o nosso culto e, por fim, como meio de graça, vai formatar a vida das pessoas. Não é? Como o pastor Michel estava dizendo, as pessoas tinham sua própria narrativa. Quem que quebra essa narrativa? Eu? Não. É o Espírito Santo. Logo, quando nós pregamos a mensagem do Espírito Santo nas Escrituras, ele faz a obra. Nós cremos nisso, por isso estamos aqui. Então, o lado pragmático tem que ser sempre secundário à maneira como Deus se revela. Eu faria uma pergunta anterior, né, diante dessa constatação que você levantou. Por que essas pessoas mudam de igreja? Será que é só uma questão de trabalho, de movimento? Algumas igrejas, até onde eu sei, eu fui lá na Capitol Hill, eles entenderam que pelos 4 anos de um governo, eles teriam que pensar e estruturar todo o programa de ensino e pregação com base nisso. Mas aí, quantas igrejas são semelhantes a ela nesse aspecto? Brasília, ok? Mas uma igreja, por exemplo, típica de um subúrbio carioca. Você tem gente que vai nascer e morrer ali. Patrimônio, já ganhou plaquinha de patrimônio e tudo. Né? Então, não sei se essa realidade está presente de forma assim tão crítica. Né? E aí eu tenho que concordar com o Diego. Você tem que trabalhar com aquilo que você está diante de você. A pessoa vai sair, por exemplo, nós batizamos um casal recentemente lá na igreja. O marido é argentino, jogador de futebol, foi visitar os pais na Argentina, conseguiu um contrato com o clube lá. Vamos ter que despedir um casal recém-batizado. Sabe qual foi a pergunta que a esposa dele fez para nós? Pastor, o senhor conhece alguma igreja por onde eu vou que tenha pregação expositiva? Pronto, você fez a pergunta certa, minha irmã. Meu Deus, essa aprendeu. Ela fez a pergunta certa, gente. A resposta, felizmente, talvez seja não, né? Porque eles vão para o interior da Argentina. Nem para Buenos Aires vão. Então, paciência. Mas veja, a compreensão de que aquilo é necessário para o crescimento espiritual dela. Disso a gente não pode abrir mão.
Eu acho que um efeito mais interessante dessa pós-modernidade é o que eu chamo de leitura televisiva da Bíblia. Você está lá no Abraham Channel, depois o Discovery de José, intervalo de Salmos e vai zapeando assim. E você não consegue ter uma noção clara da Bíblia como narrativa. Né? Por quê? Porque a própria televisão, né, te interrompe o tempo todo. Você está ali assistindo um negócio, daqui a pouco comercial. Compre esse shampoo, dirija esse carro. Ó você, né? Seja alguém, daqui a pouco, aí o que você faz? Você troca de canal. Aí quando volta para o negócio. E tem muita gente que lê a Bíblia desse jeito. Então, quando nós pregamos um livro inteiro e prosseguimos e insistimos teimosamente nisso, nós estamos ensinando essas pessoas a lerem a Bíblia da forma como Deus inspirou e pensarem de uma maneira contracultural. Isso tem reflexos além, além do próprio discipulado familiar. É um modo de pensar, de enxergar o mundo, de certa forma. Você está mexendo com coisas que estão muito entranhadas no coração e na mente das pessoas. E esse movimento, sendo normal ou não, eu acho que nós não podemos ceder a isso. Agora, não precisa ser mais de 8 anos, passar 6 anos, não sei quantos anos, num livro. Né? Quando o pastor John MacArthur pregou o livro de Juízes lá na catedral, teve um domingo que ele pregou 3 capítulos do livro de Juízes, inteiros. E Faz sentido, né? Faz sentido, tinha uma estrutura, tinha uma ênfase. Ok, aí só ficou, nesse dia a gente ficou sentado, graças a Deus, não mandou ninguém ficar de pé para ler. Até o Sidney Greidanus, né? Ele vai falar uma coisa muito interessante. Tem que ter uma sabedoria na hora de preparar as 7 sermões. Gênesis, por exemplo, né? Dentro da pregação expositiva, há uma liberdade e há uma necessidade de entendermos as perícopas. Tem perícopas que duram 2 capítulos, 3 capítulos. Então, o Sidney Greidanus vai dizer, será que compensa pregar versículo por versículo, sendo que daqui a 3 meses essas mesmas pessoas, 6 meses não estarão? Então, também tem que saber utilizar as ferramentas das perícopas não para acelerar o processo, mas para que a gente precisa usar as próprias ferramentas bíblicas dentro do processo da pregação expositiva. Então, assim, como pregar Gênesis? A pregação expositiva seria simplesmente 2 anos em Gênesis? Não necessariamente. Depende. Você tem o Brian Chapel também que vai na mesma linha. Para encerrar então, lembrando o seguinte: se você pregar o Evangelho toda semana, a igreja vai se alimentar. Se você crê nisso, você vai fazer a sua exegese, vai achar o caminho correto e vai pregar o Evangelho, e a igreja vai ser alimentada pelo Evangelho. O Evangelho salva, preserva, o Evangelho é o foco da nossa mensagem. Amém? Muito boa essa conversa, muito obrigado, pastor Marcelo, pastor Michel, pastor Marcelo também, Marcelo 1, Marcelo 2, qual que é o 0102, não sei. Mas o fato é, graças a Deus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, continuem firmes no Senhor, pregando o Evangelho, estamos juntos nessa caminhada, como o pastor Marcelo disse, pregação expositiva é contra a cultura, no entanto, Deus nos chama a pregar insta-tempo e fora de tempo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus,